Também a única coisa que eu sei fazer é tratar de criança. Choro de menino é igual canto de passarinho. Meu nome é Guy Freire Janotti. Guy escrito com G-U-Y. Na realidade, meu nome deveria ser Guy Freire Janotti. Quando eu nasci, tinha um santo francês em evidência chamado São Guy de Fongalan. Então, a parteira, que tinha grande influência sobre as mães, sugeriu esse nome e então a mãe concordou e colocou então G-U-Y, que deveria ser Guy, mas não sabia francês, né? Naquela época, aportuguesou meu nome. Ficou então Guy Freire Janotti. É muito difícil a gente falar sobre a gente mesmo. Quem é você? Isso é a coisa mais difícil. Isso quem tem que julgar são as pessoas que estão em torno de você, as pessoas que conviveram com você e que convivem. Isso sim. Então seria uma falsa modéstia a gente falar da gente mesmo. Eu só tenho que dizer o seguinte, que eu vim de uma família nível médio, mas com dificuldade grande, porque meu pai não tinha curso superior, ele teve que lutar muito para educar a gente. Mas com isso, ele teve que se desprender de alguma coisa, ele tinha uma casa, teve que hipotecar. Então a gente tinha um desejo íntimo de formar e comprar para ele um teto, um apartamento. E eu não me casei antes de realizar esse sonho dele. Bom, todo jovem, quando eu digo jovem porque eu me formei com 24 anos, tem sonhos. O sonho daquela namorada que está firme, que ele tem vontade de casar, de construir uma família com ela. Com 26 anos eu me casei, construí uma família. Lutei muito porque no início de toda a profissão é muito difícil, mas consegui realizar aqueles primeiros sonhos da gente, que era ter uma casa, ter uma família e progredir na profissão. Foram 60 anos assim, de atividade intensa na profissão, medicina. E sempre cuidando também da saúde. E também fazendo exercícios físicos. Eu sempre gostei, no meu tempo de jovem, de jogar futebol. Quando eu fiz o exército aqui, eu tive que fazer o CPUR aqui, porque eu estava com 18 anos e teria que apresentar ao Exército, mas já com início de curso superior, eles me regimentaram para fazer o curso de preparação de oficiais da reserva. E eu fiquei 2 anos fazendo esse curso, e lá eu aprendi muita coisa também, muito. E isso influenciou muito na minha vida de médico. Para vocês terem uma ideia, eu, depois de 60 anos de trabalho ativo, eu encerrei não por uma deficiência minha, assim, cultural, ou uma deficiência de saúde. É porque chega um ponto que você tem que parar mesmo, isso todos temos que parar. Apesar disso, continuo fazendo o meu exercício físico, me dedicando
Eu gosto também de música, tenho uma aula de música, de sair um barzinho com as filhas, com os genros. Eu não posso dizer assim qual o motivo principal que eu resolvi fazer medicina. Eu acredito que um dos motivos foi porque meu irmão mais velho veio de Viçosa para aqui, para Belo Horizonte, para fazer o vestibular para medicina. Ele tinha interesse em medicina. E não conseguiu classificação, voltou lá para a cidade, e eu, terminando o terceiro científico, achei assim, interessante que viéssemos os dois, que nós estudássemos os dois juntos, que a possibilidade de passar seria maior. Então, isso aconteceu, nós viemos para aqui e de fato estudamos muito e conseguimos classificar os dois. Então, meu irmão é colega meu de turma. E acontece que para fazer pediatria ou fazer outra especialidade, eu acredito que depende muito do professor que você tem naquela matéria. Se o professor é um professor interessado, um professor bom e que tenha uma certa empatia com você, então você se entusiasma mais para aquela especialidade. Muitas vezes a gente muda durante esse período, a gente muda de especialidade, resolve fazer uma ou outra, mas eu acredito que mais seja isso, a empatia com o professor interessado e que interesse por você também. Eu tive essa felicidade, porque eu tive um professor muito bom em pediatria, entusiasmei. No início comecei a preparar umas aulas para ele. Durante o curso eu resolvi mesmo definitivamente fazer pediatria. É lógico que no início do curso a gente tem mesmo uma certa dificuldade, porque a gente sai de um curso médio, né, um curso colegial, para enfrentar um curso superior. Isso já é um baque. Eu ainda levo em conta que eu tinha 18 anos, né? Eu estava amadurecendo, né? no desejo de terminar um curso superior. Eu não tive assim nenhum desejo de mudar de profissão, não. Apenas no início a gente sente um certo baque. Por exemplo, eu fui assistir uma aula com um professor que ele foi dar aula sobre aquele ossinho esfenoide. Ele falou 1 hora sobre o ossinho e falou que continuaria na próxima aula. Isso para mim foi um baque, porque falei, será que eu tenho que aprender isso tudo? Mas isso foi só um baque inicial, tanto é que eu estudei muito bem, eu fui muito bem na matéria, tirando nota muito boa. E para outra carreira eu não tive assim muito interesse, não. Foquei mesmo na medicina. Para ser um bom médico, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é vontade de estudar, gostar de estudar, porque tem que estudar muito mesmo. Porque eu tinha um colega até que falava muito isso, vai nos books, vai nos livros, estude muito. Então, uma das características é que tem que estudar muito e ter uma certa habilidade pessoal, por exemplo, para lidar com o doente, para lidar com os donos do doente, no caso da pediatria, lidar com as mães, com os avós, ter paciência para fazer uma anamnese bem feita,
procurar tirar da anamnese todos os dados que você precisa para chegar a um diagnóstico perfeito. Então, na pediatria, então, isso é indispensável. Você tem a paciência para ouvir e para também perguntar, fazer uma boa anamnese e ouvir com paciência. A gente influencia as pessoas, família, os filhos, então, pela sua atitude, por você ter sido correto do exercício da profissão, por você participar ativamente de reuniões, participar da sociedade. Eu participei da Sociedade Mineira de Pediatria, fui sócio da Sociedade Brasileira e, ultimamente, membro da Academia Mineira de Medicina. Então, isso influenciou, acredito que vai influenciando as pessoas que estão no seu entorno. Eu, por exemplo, tenho uma filha que já é formada há mais tempo e está no exercício da profissão e é pediatra. E um neto que está terminando quase o curso. Eu acredito que tenha muito da minha influência como profissional. Então, isso é uma satisfação que a gente tem no fim da vida da gente, porque eu já estou com 88 anos, né? Vou completar 88 anos agora. Felizmente, ainda bem, eu acredito até que eu podia ainda estar receitando aí e bem. Nesses muitos anos de profissão, a medicina, principalmente a pediatria, mudou muito. Mudou muito. Muitas doenças, muitas viroses que existiam, hoje não existe mais. O sarampo está praticamente debelado, né? A catapora, raramente você vê, a poliomielite, coqueluche, difteria. Eu vou citar uma série de doenças que desapareceram, mas surgiram outras também. Nós estamos aí em plena pandemia aí, de um vírus que apareceu de uma hora para outra. E a medicina é sempre assim, a medicina está sempre evoluindo. E as vacinas foram importantíssimas para debelar essas doenças passadas. Agora, outras doenças vão surgir. Agora, a medicina evoluiu, mas foi muito demais do tempo que eu comecei para cá. Quando eu comecei, quantas pessoas, crianças assim, jovens, morriam de reumatismo articular agudo, com comprometimento da válvula cardiovascular, então, a válvula mitral, então ninguém operava. Então a pessoa morria por insuficiência cardíaca. Então isso evoluiu demais, a cirurgia, o aparecimento da medicina nuclear, isso foi um passo enorme. Antes a gente às vezes suspeitava de um tumor cerebral, a gente contava com a radiografia, não tinha mais nada. Então a gente tinha que ter um estudo até mais profundo, porque muitas vezes pelos sintomas a gente podia localizar mais ou menos onde estava o tumor. Então, mas é evidente que hoje com a medicina nuclear foi um passo enorme na medicina. E eu acho que o futuro da medicina está aí. Nós estamos vendo aí cirurgias com robô. Onde se pensava nisso há tempos atrás? É
difícil a gente saber o que pode mudar na medicina. Isso é muito difícil. Seria um exercício de adivinhação. Isso não tem jeito. Quem é que podia pensar que a medicina nuclear ia tomar esse rumo? Que você podia operar o outro com robô? Que podia fazer cirurgia, esse tipo de cirurgia que você não precisaria nem dar ponto hoje em dia, nem abrir o abdômen. Se falar nisso antigamente, agora a gente não pode prever essas coisas. Eu acredito que com o desenvolvimento da medicina nuclear, com outros progressos, então isso pode ter alguma mudança, mas é muito difícil prever isso. Eu não me arrisco. Eu acredito que toda profissão é difícil a gente equilibrar a vida da gente profissional da vida em casa. Principalmente o médico, que ele é sujeito a plantões, muitas vezes dorme fora de casa 1, 2 vezes por semana. Isso acarreta algum problema, principalmente para as mulheres. As mulheres, às vezes, se queixam que muita coisa que a gente podia fazer sobrecarrega elas, você entendeu? E isso, tanto é que a gente vê aí sempre colegas, às vezes, que se separam muito, muito cedo, e às vezes tentam uma outra união e às vezes não dá certo também, porque exige muita compreensão, tanto da mulher, quanto dele, quanto da família. Então, isso é muito importante para o equilíbrio da profissão com a vida da gente. E, além disso, a gente tem que também sacrificar para a família também. Passear, sair em férias, ir a clubes, fazer exercícios físicos, encomendar isso para a família, enfim. Eu acredito que seja isso básico para você equilibrar uma vida profissional da vida de casa. E não deixar de ter diálogo com a família. Se precisar, você faz uma mesa redonda lá e conversa. Tem que ter um diálogo. Eu comecei assim como interno do Hospital da Previdência, quinto para o sexto ano de medicina, e depois de formado continuei fazendo parte do quadro médico de lá. No tempo que eu ainda estava estudando, o professor de pediatria falou comigo que ia me nomear o assistente dele na Faculdade de Ciências Médicas. Mas aconteceu o imprevisto, eu cheguei, ele me nomeou, eu tenho documentos, e eu cheguei até a preparar algumas aulas para ele, assim, arranjava criança com determinada doença, levava para ele dar aula sobre aquilo. Depois que eu formei, eu ainda trabalhei lá nas Ciências Médicas com ele e com o professor Costa Chiab. Mas depois ele veio a falecer e as coisas caminharam para outro sentido. Eu cheguei à conclusão que carreira universitária talvez para mim não fosse o meu ideal. Dediquei mais à clínica particular. E aí foram surgindo também cargos públicos. Eu trabalhei no Institutos Bancários, no próprio IPSENG. Inclusive, tive o hospital junto com um grupo. Nós tivemos fundamos um hospital de crianças. Enfim,
como aposentado, estou junto à Academia Mineira de Pediatria com muito orgulho e assumi a cadeira que foi ocupada pelo Dr. Nívio Braz de Lima. A minha motivação é ainda na minha vida pessoal, porque eu ainda estou bem de saúde, estou realizando tudo que eu tenho vontade de realizar, faço a minha ginástica, ou curso de música, participo de todas as reuniões, sociedades de pediatria, enfim. Isso, e o que me deu, o meu legado que eu deixo é o legado de um médico correto, ético, que exerceu a profissão durante 60 anos, corretamente, sem nunca acontecer um fato desagradável ou que venha a se manchar a carreira. Então, isso é o que eu deixo de legado para os filhos. E hoje eu tenho aí até neto que tá estudando e eu batalho com eles. Tenha ética na exerção da profissão, sejam éticos, façam anamnese, não confiem só nos progressos da medicina, nos exames de laboratório. Isso é que é o legado que eu deixo para eles. E isso é o que me dá satisfação nessa época da vida. Tem até neto que já está aqui formado. E o que eu aconselho para eles sabe, é ser correto e ético no exercício da profissão. O dinheiro, a renda que você vai ter com a sua profissão vem por acréscimo. Então você tem que ter correção, saber tratar bem o doente, os acompanhantes. Isso que você vai deixar de legado e que eu deixei de legado. Eu acredito o seguinte, que hoje, se eu quisesse voltar a clinicar, um bocadinho de estudo aí, rever umas coisas, em pouco tempo eu estava clinicando e, em modéstia à parte, bem. Também a única coisa que eu sei fazer é tratar de criança. Se você perguntar a um médico que trabalhou 60 anos, já está com quase 80 anos, se ele tem algum projeto, na medicina nem é possível mais. Agora, na vida particular, felizmente eu ainda tenho boa saúde, eu tenho vontade ainda de conhecer alguns países que eu não conheço, fazer viagens, ter saúde, continuar com essa saúde para poder aproveitar ainda o resto da vida que a gente tem. Uma aula de música, é um exercício para manter um certo nível de movimentação, enfim. O único projeto é esse, porque o resto da família, felizmente, está a caminho final de realizar. Eu desejo que essas minhas palavras sirvam de alguma forma para os médicos que estão formando e para os médicos de hoje, sirvam de estímulo e de orientação. É isso que eu desejo. Meu abraço, meu carinho. Choro de menino é igual canto de passarinho.